Não está conseguindo? Não tá aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Colocou para gravar já? Desliga para me dar. Já é que ela está com dificuldade para entrar. Mas vamos lá. Começa tudo de novo. Preparando a reunião. Deixa. Opa, então vamos ver aqui. Deixa eu arrumar tudo direitinho aqui. Essas tecnologias. Dá uma olhadinha aqui para ela. Então, meus irmãos, nós estamos aqui hoje, dia 10 de abril de 2023, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui em Petrópolis, dando continuidade ao nosso primeiro painel espírita, que tem por título Ser Imortal. Nós falamos para vocês que no mês de abril seria um mês assim de festas, né? Um mês onde nós estamos assim comemorando a publicação do Livro dos Espíritos, comemorando várias questões. O aniversário do Chico, vamos ter uma palestra dia 23, domingo, na parte da tarde, depois eu vou mandar o cartazinho falando sobre o Chico Xavier, o aniversário dele foi agora dia 2, e nesse mês de abril, nas segundas-feiras, nós estamos fazendo esse painel, que tem por título Ser Imortal. Vamos falar das questões do espírito, né? Semana passada, nós tivemos aqui o nosso amigo Roberto Michalski, e fez a palestra com o tema Ser e o Comportamento Assertivo. Hoje, vamos conversar sobre o dia a dia e os conflitos do cotidiano com a nossa irmã Érica Cristina Gomes, dia 17 de abril, segunda-feira que vem. O tema será Enfermidades Simulacros. Quem vai falar sobre esse tema é a Maria Martorelli, e vamos encerrar no dia 24 de abril com o tema Impulsos e Vontades. Quem vai fazer a palestra é a nossa amiga Jaqueline Brick. Então, estamos aí com a segunda-feira de abril recheada de temas interessantes. Mas antes de nós começarmos aqui a nossa palestra, nós vamos ler uma página desse livro de Leon Denis, Conversando com Leon Denis. E a página escolhida para a noite de hoje foi Colaborar com Deus. Leon Denis diz assim: Deus fez mais ainda em teu benefício. Concedeu-te os meios de colaborares em sua obra imensa, de participares na lei do progresso sem limites, abrindo vias novas a teus semelhantes, elevando teus irmãos, atraindo-os a ti, iniciando nos esplendores do que é verdadeiro e belo, e nas sublimes harmonias do universo. O progresso das almas e dos mundos não será a realização dessa obra? Esse trabalho gigantesco, fértil em gozos, não será preferível ao repouso insípido e estéril? Colaborar com Deus, levar a efeito em tudo e por toda parte o bem, a justiça. Que poderá haver de maior, de mais digno para teu espírito imortal? Esse trecho está no livro Porquê da Vida, capítulo 7, de Leon Denis. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, aos espíritos amigos, pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, nos preparando para ouvir as reflexões que nossa querida irmã Érica nos trouxe sobre o tema da noite. Queremos te pedir, Senhor, que ilumine a nossa irmã Érica, para que ela possa trazer a sua palavra, produto dos seus estudos, e que nós possamos aproveitar essa oportunidade para aprender, para crescer, para refletir sobre o nosso comportamento, sobre a nossa conduta. E assim, Senhor, sempre te pedimos também, ó Pai, que abençoe, proteja, ampare os nossos irmãos menos felizes, aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão em desamparo, aqueles que estão retornando à pátria espiritual. Que todos possam ser esclarecidos, consolados, assim como nossas famílias, nossos amigos, e também te pedimos a tua bênção para os nossos lares, para as nossas casas espíritas. E assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós,
te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita dar por iniciado o nosso estudo, a nossa palestra pública da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, minha irmã Érica, você tem até 7h30, se precisar de mais 5 minutinhos, 7h40, 7h35, para fazer as suas reflexões. Que o Senhor te abençoe e continue a nos fortalecer. Querendo falar que a Érica Cristina Gomes é trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, lá da Taquara, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Érica, a palavra está com você. Boa noite. Mais uma vez, só agradecer, primeiramente, a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estar aqui junto a essa espiritualidade amiga, junto com tantos amigos também encarnados, e pedir que Ele abençoe as palavras, as reflexões que preparou para a gente essa noite, né? Então, que Deus nos abençoe a todos. E aí, boa noite. Que alegria encontrar vocês. Nossa, sinto muita, muita, muita saudade dessa casa, sabe? Chiquinho é um querido, né? Então a gente sente muita falta de estar aqui entre os amigos. E aí, hoje a gente tem um tema interessantíssimo, né? Como sempre, a Rose sempre vem com os temas assim que a gente gosta de começar dizendo a facilidade do tema. Olha só, que tema mais fácil que ela passou. O dia a dia, os conflitos do cotidiano. Coisa fácil para a gente, né? Muito fácil. E aí eu pensei o seguinte, vamos começar falando um pouquinho de uma coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar que existe uma função que está sendo bem valorizada, não só nas empresas, não só nos projetos, também entre países, que é algo chamado de mediação de conflitos? Ouviu falar? Existe uma pessoa, né, que ela é qualificada para ela conseguir mediar o conflito, de modo que haja uma integração para um bem-estar daquela coletividade que está sendo ali afetada por aquele transtorno, seja ele de que natureza for. E aí, para a gente entender um pouco por que é tão necessário, às vezes, a gente ter um mediador de conflitos, eu vou trazer aqui um pouquinho para a gente, alguns que são vários, tá? Vários conceitos que a gente tem do que seria conflito, tá? Mas eu vou trazer aqui uma definição da psicologia. Na psicologia, conflito, né, pode ser visto como sendo um estado que ele é provocado pela existência simultânea de dois estímulos que vão disparar reações mutuamente excludentes. É como se fosse, assim, de maneira objetiva, um lado da gente quer uma coisa, o outro quer outra coisa. Se a gente for parar para pensar, a nossa própria origem, né, do cristianismo como religião, a gente teve, né, um entendimento de que as coisas do céu eram separadas das coisas da terra. Tem sempre como se fossem opostas. E isso gera muito conflito para nós. Porque, ao mesmo tempo que nós somos homens e mulheres aqui encarnados, nós também precisamos dar de conta das nossas necessidades materiais, dos nossos anseios. Nós também somos espíritos que estamos necessitados de recursos espirituais. E muitas das vezes, uma coisa parece que não conversa com a outra. Isso faz com que a gente entre em conflito. Eu vou trazer, a gente vai conversar, né, a referência que a Rose trouxe para a gente, né, para pensar, foi um livro, um capítulo que tem no livro Despertar do Espírito, de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, né?
E é muito interessante, porque ela lança esse olhar para nós como encarnados nesse livro, como a Rose falou, como espíritos imortais na condição, né, de encarnados, e nos ajuda com alguns recursos a superar algumas questões que a gente encara aqui desde que a gente encarna, né, até a hora que a gente vai fazer a nossa passagem de volta, né, para o plano espiritual. Mas antes disso, para ilustrar, né, essa aparente contradição entre aquilo que nós queremos muitas das vezes quando estamos encarnados numa personalidade como Érica, como Rose, como Carmen, né? Como Jorge, por aí vai. Às vezes os nossos interesses nessa encarnação, num determinado momento da nossa vida, pode, às vezes, desviar a gente ou nos distrair das nossas necessidades espirituais. E existe, eu sempre trago ele, mas eu trago, Rose, não é... Ó, aqui nesse caso, ele é assim, eu falo que é primo de Joana, tá? Eu trago o Hamed, só para conversar, só nesse iniciozinho, digo, né? Porque eles são primos espirituais. Ilustra, na minha concepção, muito bem essa ideia do conflito humano, duas obras do Hamed. Que são completamente, para mim, complementares, ajuda a gente a entender esse conflito entre essa cisão, essa ruptura que a gente fez entre a matéria e a espiritualidade, né? Os prazeres da terra e os prazeres que são imperecíveis, né? Que é a primeira, né? Quando a gente fica muito focado só nas questões materiais, a gente esquece da nossa filiação divina, a gente esquece que somos, né, criações que não vamos desaparecer quando a gente estiver no túmulo. Vide a Páscoa ontem, né? Jesus veio trazer essa boa nova com a ressurreição, né? Que se fala. A gente volta no livro As Dores da Alma, do Hamed, a gente vai ver uma série de coisas que fazem a gente sofrer quando a gente esquece que temos necessidades espirituais ainda quando estamos encarnados, porque somos espíritos. Isso vai levar a gente a muitas dores. Por outro lado, eu não vou me aprofundar, né? Só apenas duas referências, né, para a gente pensar um pouco esse conflito. Por outro lado, ele traz um alento, uma obra que diz o seguinte: vale a pena a gente conseguir fazer essa integração entre a nossa personalidade atual, com as nossas questões como encarnados, e aquilo que nos espera, e aqueles prazeres que vão para além da carne. E aí ele compõe, né, o livro Prazeres da Alma. Então, dores da alma é quando a gente está em conflito. Quando não há uma integração entre o nosso self, a nossa origem divina, com a nossa personalidade terrena. Quando a gente esquece que a nossa personalidade terrena é uma das muitas experiências que a gente tem e teve na carne para nos ajudar a recompor questões que muitas das vezes a gente agiu de maneira equivocada e a gente está tendo a oportunidade de reconstruir. Agora, quando a gente consegue fazer a nossa integração entre a personalidade que estamos hoje, com as nossas questões, com os nossos progressos já feitos e os nossos desafios, ainda a gente está direcionando para a conquista daqueles prazeres que são os prazeres da alma. Dá para fazer aqui na Terra os dois caminhos, encarnado. Dá para a gente investir só em um, mas aí dói, né? Aí a dor traz a gente de volta. Ou dá para a gente aproveitar essa condição e trazer a questão dos prazeres. Bem, agora, vamos pensar conflito
estou falando aqui de um conflito entre os desejos do ser na matéria e um desejo mais espiritual. Isso tem a ver com, de todos os conceitos que eu vi de conflito, desde a origem da palavra, tem sempre a ver com uma questão de oposição. Essa palavra, conflito, veio do latim conflictus, e que significa colidir, chocar-se, trombar. Ora, para que haja o conflito no cotidiano, quem é que faz o cotidiano mesmo? É porque eu fico pensando, será que o conflito nasceu, brotou lá no dia a dia? Ou alguém está produzindo esse conflito? Esse conflito, né, como a Joana vai dizer, ele é a exteriorização de um estado interior. Então, quando a gente olha para fora, a gente vê, né, tudo muito, tá tendo conflito entre países, tá tendo conflito entre torcidas organizadas, tá tendo conflito entre pessoas de diferentes raças e religiões e nacionalidades. Ok, mas ele não brotou do nada, esse conflito. Esse conflito exterioriza uma cisão, uma falta de integração justamente dessa nossa natureza divina, espiritual, com a nossa condição material. Então, gente, eu fiquei pensando, se existe aqui na Terra, quando a situação está complicada, né? Entre povos, numa empresa, existe essa figura que é capacitada para mediar esse conflito, que dirá nós, como seres imortais. Deus preparou para a gente um mediador de conflitos do cotidiano para todo sempre, com uma capacitação assim, ó, nível. Quem é o nosso grande mediador de conflitos? Eu não vou falar nada. Vou deixar aqui um ponto de interrogação. Mas nós temos um mediador de conflitos. Esse mediador de conflitos, ele sabia tanto que a gente era criança espiritual, que ele utiliza a figura, né, a imagem da infância para chamar para que as crianças se aproximem dele, né? E que o reino do céu é para criança, né? Por que será essa valorização da infância toda, hein? Curioso que a Joana de Ângeles, ela vai começar esse capítulo, né, que foi dado para a gente como referência, Encontro com a Harmonia, ela começa justamente falando do quanto que o período infantil é um período muito especial para nós como espíritos, né, quando vamos encarnar. Se a gente for ver, nós, né, seres humanos, somos os seres com o maior período de infância, né? Os outros, né, tem os animais eles ficam mais independentes mais rápido, e a gente não. E aí o porquê disso, né? Ela traz, por que ela fala dessa infância que foi tão valorizada por Jesus também? Porque é ali na infância que a gente tem a bênção, né? A bênção de reformatar as nossas memórias. É ali na infância que a gente tem a possibilidade de receber novas informações, novos recursos para nos ajudar a fazer escolhas diferentes, já que, embora, né, tenhamos aquela aparência de inocência, nós, como crianças, trazemos uma bagagem de espírito imortal. Que tendência será que a gente trouxe? Que família é essa que a gente está ali reencarnando, que não foi aleatória, que com certeza tem ali um mecanismo da misericórdia divina que nos coloca naquele lugar, ou para a gente, de uma maneira mais amorosa, refazer laços, reconstruir coisas,
ou às vezes de uma maneira um pouquinho mais desafiadora, cumprir esse mesmo papel. E assim também nascemos no país que precisamos, que estamos comprometidos de alguma maneira para podermos ajudar a desfazer certas coisas e construir outras. Assim o nosso trabalho, assim a nossa vizinhança. Então, a importância desse momento da infância é muito grande, porque o espírito, ele ainda ali nos primeiros anos, de maneira ainda um pouco nebulosa, e ela usa essa expressão nesse texto, né, a Joana de Ângeles, ela diz que fica ali uma memória ainda um pouco nebulosa lá no nosso inconsciente, das coisas que a gente fez lá atrás. E aí, isso aos pouquinhos vai sendo apagado. E nesse momento é fundamental o papel daqueles que estão ali como cuidadores da gente, né? Seja uma mãe, seja um pai, né? Às vezes uma tia, uma avó, seja lá quem for. E esse processo, né, de reconfigurar um pouco essa memória desse espírito ali encarnado como criança, é de uma responsabilidade tão grande que a gente sabe, né, que os pais prestam contas também, né? Não, os filhos prestam e os pais também prestam, porque ali ele está sendo dado a oportunidade de guiar uma alma. Se a alma não aproveitar, é outra história. Mas a oportunidade. E aí, só que às vezes isso é mais fácil, né? Às vezes a gente cai numa família que o pessoal é um pouquinho mais equilibrado, não tem tanto conflito interno, tem mais ou menos, ou se esforça para sair deles. Mas nem sempre é assim. E quando nem sempre é assim, nós que trazemos, né, uma série de dores da alma, uma série de resultados de coisas infelizes que fizemos, e que temos também conquistas, e que estamos nessa nova encarnação querendo mais coisa para estimular mais conquistas da gente. Se a gente, às vezes, cai num núcleo ali familiar dessa forma, o que acontece? Existe uma grande chance, uma grande possibilidade da gente não conseguir fazer logo, né, ali na infância, essa integração entre o que eu sou ainda como personalidade ali, formando, e o que eu preciso vir a ser como espírito imortal, ou seja, receber valores, receber direcionamentos, ter ali a família atenta às minhas tendências, né, logo na infância, para poder ir direcionando para que eu consiga, na personalidade que eu esteja ali, naquela vida, fazer o meu aprimoramento das coisas que ainda estou deixando, né? Agora, quando isso não acontece, ali se instala o princípio dos conflitos, que a gente pode carregar por toda a vida. E aí, uma coisa que era dentro da gente, a gente vai crescendo, passa para a família, depois a gente leva para o trabalho, aí assim vai não crescendo. Mas o conflito, o grande conflito que a gente vive, é o conflito do ser. Tudo que está externo, na verdade, é apenas um resultado desse ser que está partido internamente e que precisa conseguir fazer a sua integração. Então, para poder ilustrar um pouquinho isso, eu trouxe uma mensagem que é de um outro livro. Cadê ela? Deixa eu colocar aqui. É uma psicografia de Chico Xavier e do livro Poetas Redivivos, para mostrar a importância que a gente precisa para evitar conflitos do cotidiano. E a gente vê quando o negócio já está, né, mais visível, que a pessoa já está num estado, mas isso começa lá na infância. A infância a gente consegue fazer muitas correções. E nesse livro, né, que são diversos espíritos, tem uma mensagem que me chamou a atenção,
e tem a ver com isso que eu estou falando com vocês, da responsabilidade, né, nessa fase da criança. E é de um espírito chamado Narcisa Amália. O nome da mensagem é O Enjeitado. E aí diz assim: mulher moça abandona, em grande pátio imundo, o filhinho, que em vão lhe dera a vida ao seio. Depois, vem de prazer, comprando a bolso alheio, a posição fastosa e o renome infecundo. Corre o tempo. Mais tarde, aos empuxões do mundo, certa noite, ela aguarda alguém para recreio. Entra um jovem ladrão, abre-lhe o cofre cheio. A dama roga auxílio e agarra o vagabundo. Ele brande o punhal e o sangue se lhe verte. Agonizante fita, embora o corpo inerte, o rapaz que lhe furta as joias do peitilho. Súbito encontra nele o enjeitado de outrora, e tarde a pobre mãe debalde grita e chora: perdoa-me, Senhor, não me mates, meu filho. Narcisa Amália. Então, assim, aqui a gente vê o quanto que, muitas das vezes, esse espírito que ali renasce no nosso núcleo familiar, na infância, quando não tem a possibilidade de redefinir esses equívocos que já traz, essas tendências que já traz de outras vidas, o quanto que, não é que seja uma fatalidade, mas o quanto que ali, junto com uma rejeição, junto com uma série de outras coisas, a gente acaba contribuindo, né, para que esse conflito fique muito mais enraizado nesse ser. E aqui a gente vê, né, o filho enjeitado, anos depois, apunhala a própria mãe. Né? Então, assim, nós somos construtores, né, dessa, aí vai dizer do nada, nossa, está acontecendo essa situação, olha, aí sai no jornal, vamos supor, uma história dessa sai no jornal lá, jovem, adolescente, não sei o que lá, mata a mulher, não sei o quê. Quando a gente vai mergulhar na história, a gente vai ver que é muito mais profundo isso, é muito mais profundo. Então, gente, dando continuidade, a Joana, nesse texto que eu falei para vocês, Encontro com a Harmonia, ela vai frisar, então, né, esse papel que a gente precisa ter de cuidado com a infância, por ser uma fase, né, em que o processo da reencarnação ela vai ajudar esse espírito a reconfigurar muitas tendências que não vem ajudando a ele, né, ao longo da sua vida. Para isso, o papel dos pais é fundamental. Recursos morais e recursos intelectuais podem ser absorvidos nesse momento, né? E aí a gente percebe que nada vai ser por acaso. Ele está renascendo, como eu falei ali para vocês, ele é herdeiro dele mesmo, né? Então ele vai renascer no grupo familiar que ele precisa, ele vai participar, né, de todas as conjunturas ali sociais, políticas que são necessárias para ele, mas nem sempre ele vai encontrar tanta facilidade. Fruto da sua própria atuação, né, no pretérito, às vezes ele vai ter esse desenvolvimento psicológico dele um pouco espiritual atrapalhado, porque está ali lidando com pessoas que também têm muitas dificuldades, assim como ele. Mesmo assim, é importante a gente ver que esse reencontro com esse grupo, né, que ele faz parte, familiar, deveria trazer, né, esse é o objetivo, né, uma harmonia para ele como espírito e também para aquele grupo que ele faz parte. Mas o êxito ou fracasso, né, dessa situação vai depender de uma série de fatores, até porque ele traz ali
na memória dele como espírito, às vezes aquela ideia de que ele tem algum débito, né, ou ele tem alguma coisa com aquele grupo ali que ele está fazendo parte. Acontece que muitas das vezes existe algo que a gente vê, e isso tem vindo muito à tona, né, nos últimos tempos, a gente tem visto, né, pela mídia, isso tem se tornado muito mais evidente, embora a gente saiba que isso já acontecia há muito tempo, né? Nem sempre eles vão essas crianças vão renascer num lugar de paz, como a gente viu, onde vai ser mais fácil para eles se estruturarem, né? Em que eles não vão ter tanta assim, carga emocional, né? Dificultando esse processo deles. Nem sempre isso vai acontecer. E quando isso não acontece, é o que muitas vezes a gente vê assim, até nos noticiários, né? Às vezes a gente vai ver ali a criança nascendo num determinado lugar, num determinado grupo familiar, em que ela vivencia coisas que, na verdade, aumentam o que ela já traz na bagagem dela e que precisariam ser ajustados. Às vezes, ressentimento, às vezes, medo, né? Joana traz, né? Às vezes ela passa por situações que ela sente muito ódio daqueles que deveriam cuidar dela. Às vezes elas se sentem humilhadas. Quantas situações a gente vê, né? Por aí, a gente às vezes tem oportunidade de estar mais perto. E nisso, muitas das vezes, esses espíritos ali, já nesse momento da infância, eles já começam a desenvolver uma revolta, uma falta de interesse por essa existência que deveria ser, né, uma existência focada, né, como degrau de elevação para ele espiritual, mas muitas das vezes esse estado de conflito ele vai ser instaurado porque ele está ali com a carga que ele já traz, né, dos deslizes cometidos no passado. Ele deveria, para poder fazer uma integração e não haver conflito, conseguir, através de valores que ele recebesse, né, de direcionamentos mais acertados, né, mais voltados para cultivar os verdadeiros prazeres da alma, as virtudes, ele deveria conseguir, com o passar do tempo, fazendo, moldando, né, integrando a personalidade que ele está ao destino, né, de perfeição relativa como filho de Deus. Mas, muitas vezes, pais, né, irresponsáveis, muitas vezes pais perversos, pais que trazem também dificuldades, né, que eles não conseguiram resolver, porque trazem ali, né, doenças emocionais também presentes neles que eles não trataram. Isso faz com que, muitas das vezes, esses pais não tenham nem para eles, quanto menos para os filhos. Eles acabam descarregando ali naquelas crianças, muitas das vezes, essas dificuldades, né, que eles têm em termos de personalidade. E aí as crianças acabam ficando muitas das vezes traumatizadas, né? E às vezes, se você não faz um trabalho, como a Joana alerta, né, uma terapia muito bem direcionada, olha que a gente está falando isso só do começo, só da origem, só da infância. Se a gente não faz isso, um trabalho, né, terapêutico muito bem direcionado, às vezes é quase irreversível essa situação. Então, não é difícil da gente ver, né, às vezes, crianças sendo agredidas de maneira física, às vezes de forma verbal. A gente não pode esquecer que existe vários tipos de violência. E a violência, ela não é só a violência física. Nós temos a violência psicológica, né? A gente tem uma série de violências que, de uma maneira muito sutil, atingem esse ser que está ali, né, nos seus primeiros anos, tão importantes para reconfigurar o que ele traz na bagagem. Então, essas cargas emocionais que ele recebe muitas das vezes
não ajuda que ele se sinta amparado para fazer esse trabalho de reconciliação das partes que ele traz dentro dele, né, entre o humano e o divino. Além dessas agressões verbais e físicas constantes, né, muitas das vezes tem a questão de surra, as crianças que apanham, punições, né, muito às vezes exacerbadas, violências sexuais, a gente tem visto isso, né, sendo divulgado de uma maneira bem ampla também, as crianças passando, e eu não fazia ideia, quando eu comecei a ler esse texto, eu falei assim, gente, eu não fazia ideia do quanto que... Eu sabia que isso era algo que trazia muitas marcas, né? O ser fica marcado para sempre, né? Mas, assim, uma criança passar por uma violência sexual, quanto que isso gera uma série de comportamentos que geram esse conflito interno, vai dificultar a relação dela com seu parceiro, com a sua parceira. Vai ter, pode vir a ter, né? Não é que vai ter, mas pode vir a ter dificuldades, sabe, de ter realmente uma vida saudável enquanto adulto. Então, a gente vê que muitas vezes esses pais eles reproduzem coisas que eles vivenciaram, e aí isso vira, como a Joana fala, um círculo vicioso. Alguém precisa ali se tratar para isso poder, né, se extinguir. E aí, o que a gente vai tendo cada vez mais, né? Mais medo, mais rancor, mais frustração, mais insegurança. Como é que você lida com essa insegurança interna se você não buscou ajuda? Você não faz isso. Então, alguns pais viram verdadeiros algozes dos seus filhos. Eles infligem ali punições para eles darem vazão, né, à ânsia, muitas das vezes, que eles têm de poder, de força, de dominação, de um amor desequilibrado. E eu sei que causa muito sofrimento. Esse fim de semana eu tive a oportunidade de estar com uma pessoa que eu só conhecia através, assim, de vista e internet. Eu nunca tinha conversado com essa pessoa. E aí a gente teve uma oportunidade de conversar e, assim, foi bem interessante. E essa pessoa, eu já tinha visto uma fala dela, ela trazia um sentimento de culpa muito grande em função de algumas escolhas equivocadas que ela fez como mãe. E hoje ela está passando por uma situação bem difícil e ela estava me falando que ela achava que ela merecia, porque ela fez aquilo tudo, estava com uma dificuldade de se auto-perdoar tremenda. E aí isso foi uma faceta da história dela que eu conhecia. Esse fim de semana, né, como eu estive com ela, tive essa oportunidade, ela me contou mais uma parcela da história dela. E aí ela estava falando assim, Érica, eu faço parte, eu tenho umas reuniões, ela sempre falava isso, que ela participava de umas reuniões, ela fazia parte de uma reunião da MADA, não sei se vocês já ouviram falar. É um grupo terapêutico que é mulheres que amam demais. E, às vezes, a gente associa isso, né, mais a uma relação entre casal, e não necessariamente. Ela me falou, aí eu fui entendendo, né? Imagina o sofrimento. Ela deve sofrer muito, né? E esses filhos também. Ela dizendo, né? Um filho está morando fora do país, tem um outro que mora mais próximo dela, mas ela tem uma ânsia. Existe algo que a Joana destaca nesse texto que está presente no conflito, né? Que a gente vive, que é o excesso. Mulheres que amam demais, o demais, né? O que significa esse demais? É um excesso. Ela está buscando, graças a Deus, ajuda. Ela está indo para esse grupo, que tem pessoas que passam pela mesma dificuldade dela, e, inclusive, ela me falou que, eu nem sabia, mas
eles têm esse acompanhamento terapêutico, e é como se fosse aquele... Tem o passo a passo, meio como se fosse do AA também, sabe? Porque vira, né, uma espécie de um vício. E a gente está falando de vício, gente, o tempo todo quando a gente fala de conflito. Porque isso que a gente tem dificuldade de deixar para trás tem a ver porque a gente já repetiu muito, já é hábito. E quando o hábito não é bom, vira vício. Então, às vezes, a gente faz uma série de coisas, uma série de excessos que a gente vê hoje no nosso cotidiano, porque a gente, lá na infância, às vezes, né, não teve essa possibilidade de trabalhar num ambiente tão favorável, com pessoas que estavam buscando se melhorar, deram o que tinham, né? Muitas das vezes esse conflito está ali dentro. A gente ainda está precisando agora, como adultos, buscar um caminho, né, de integração. Então, esse conflito pessoal, que muitas das vezes veio lá da infância, quando não é resolvido, vai sendo transferido para as outras fases da nossa existência, né? Não vai desaparecer do nada. Então, os nossos relacionamentos sociais acabam também, de certa forma, evidenciando que tem alguma coisa ali de enfermidade. Tem alguma doença ali da alma que a gente traz, alguma coisa que não tá funcionando bem. Porque a gente transfere muitas das vezes na infância, quando a gente não sente esse acolhimento, quando a gente acaba passando por algum tipo de abuso também, seja ele violência, seja ele de que forma for, não recebe, né, esse tipo de orientação, muitas das vezes o que a gente faz? Quando a gente não trabalhou isso, lá na época era a mãe, era o pai, era a tia, era a avó, né? Era uma irmã mais velha. Hoje, quem é que está ali? Às vezes é o seu companheiro, a sua companheira, às vezes é um chefe. Você vai, às vezes, projetando, se você não resolve essas questões, você vai projetando isso nas demais pessoas. Então, tem muita gente que, às vezes, tem assim, né, medo de estar em determinados lugares, porque é como se aquela criança que não foi tratada, ela vê em todo o externo sempre algo ameaçador. Enquanto o conflito não for ali, né, mediado, integrado, continua, né, dessa maneira. Então, ela transfere, né, a imagem desse violentador, como a Joana chama, né, para os outros. Então, ela busca fugir de todo o contato com isso. E a gente tem muitas fugas, né, emocionais, a gente tem muitas fugas psicológicas, né? E essas fugas estão muito associadas a excessos, se a gente for parar para pensar. A gente, tá chato, né? Hoje, não que eu não gosto, eu gosto. Eu vou ver uma série, mas eu não vejo uma série, eu vejo várias. Emenda uma na outra, uma na outra. Eu vou entrar rapidinho na internet. Não é um pouquinho, é montão e a gente se perde ali. Eu vou comer só um negocinho, um chocolate, né? A paz com você não come, é todo um excesso. Que isso, né, na verdade, a gente tira a nossa atenção, muitas das vezes, daquilo que está nos incomodando, daquilo que está nos ameaçando, né? Essa dificuldade em lidar, né, com esse externo, na verdade, como eu falei, é um reflexo daquela criança lá que se sentiu ameaçada. Muitas das vezes, né, ela traz ali uma dificuldade tão grande, não só no relacionamento assim mais geral, mas em relação à própria sexualidade. Muitas das vezes, casais, às vezes, até se separam porque não conseguem lidar, às vezes, com a maneira que um ou outro vê o sexo, por exemplo. Olha a sexualidade, às vezes, como com asco, né? Porque lembra, né, às vezes, às vezes até de maneira inconsciente, algum tipo de violência que passou. Eu conheço uma história de uma pessoa
uma moça super bem-sucedida em vários aspectos, né? Se a gente for parar para pensar assim, com uma carreira bacana, tem uma mãe muito, sabe, muito presente, uma moça bonita, é uma moça. E ela sofre há muitos anos com problemas ligados à parte de alimentar, compulsão alimentar, às vezes era anorexia, bulimia, tudo ligado a essa coisa da alimentação, né? E ela sofria muito com isso, já fez vários tratamentos, várias coisas, e teve uma vez que ela já deixou muitas coisas pela metade. Ela já abandonou, ela fazia mestrado, ela abandonou o mestrado, não concluía algumas coisas, sabe? E aí foi fazendo tratamento psiquiátrico, começou a fazer tratamento também psicológico. Teve um dia, quem é da área da psicologia, e o inconsciente, né? Não sabia a origem disso. Teve um dia que ela teve um sonho. Ela disse que foi muito mais do que um sonho. Ela teve certeza, foi uma lembrança muito nítida. E nesse sonho, os pais dela são separados. Ela viu nitidamente que o pai dela abusou dela quando ela era criança. E ela tinha bloqueado esse tipo de memória. Não deu conta. Você imagina isso. Não deu conta. Então, quantos conflitos ali esse ser, né, não estava passando. A partir disso, ela conseguiu, de maneira terapêutica, né, trabalhar um pouco melhor essa questão. Algo que ela não conseguiu digerir. E aí se expressou exatamente na alimentação. E a alimentação é uma das nossas necessidades básicas que o ser humano tem, né? Alimentação, o cuidado, são nossas necessidades primárias. Então, ela, de alguma maneira inconsciente dela, associou, né, a necessidade de alimentação com essa falta desse amparo, que seria uma necessidade básica familiar. Aquele que era para proteger foi aquele que abusou. E isso hoje ela é uma mulher já, enfim, mas está bem melhor, conseguiu fazer muitos progressos a partir, né, dessa tomada de consciência, trabalhar isso. E aí, inevitavelmente, quando a Joana fala, esses vários conflitos, né, que muitas das vezes são ali, né, as origens, né, não as origens que a gente já traz, né, do nosso passado espiritual, mas muitas das vezes ali o fermento que é colocado para crescer esse conflito na infância, ele chega na vida adulta para a gente e a gente precisa tratar. E aí, quem vai nos ajudar a tratar é o grande mediador de conflito. E uma das coisas que ele vai fazer, que foi o que essa conhecida minha precisou fazer, e a Joana de Ângeles, ela indica, em todas as terapias aqui, ela indica a necessidade do perdão e do auto-perdão. Por quê? Como é que a gente vai integrar a nossa personalidade, que tem acertos e desacertos, ao longo, sei lá de quanto tempo? Como é que a gente vai se permitir achar que um dia a gente vai conseguir chegar a nível Jesus Cristo? Com tanto erro que a gente comete, se a gente não fizer esse trabalho de acolhimento, de auto-perdão. Muitas crianças, não só crianças, mulheres, homens também, que passam por violências, abusos, né? Na esfera sexual, a gente vê que muitos são de pessoas conhecidas, próximas, familiares, vizinhos, muitos são, né? De pessoas que tinham uma relação de confiança ali. Muitas dessas crianças ficam com problemas muito sérios e, se não fazem esse trabalho de se autoacolher quando adultos, fica complicado. Por quê? Porque muitas das vezes elas se sentem culpadas. Então, tem o sentimento de culpa. Aquele que é abusado é mais um conflito. Imagina o conflito, você é abusado por alguém que era para te cuidar.
Muitas das vezes, se você fala, relata o que está acontecendo, às vezes os próprios adultos no redor dizem: a culpa é sua, você anda assim, assim, assado, quem mandou? Agora já está ficando mocinho. Então, imagina isso, você se sentir, né, esse conflito junto com os quais você trazia uma série, né, de coisas. Então, a gente vai ver que a importância, né, dessa terapêutica do auto-perdão e do perdão para a gente conseguir desfazer esse, esse impasse, né, quando a gente está em situações de conflito. E se a gente for parar para ver, tem pessoas que lidam, né, com esse conflito de maneira exacerbada, se relacionando, né, por exemplo, sexualmente de uma forma muito irresponsável, sem nenhum tipo de, né, de como se diz, de desenvolvimento de um afeto ali. Você faz, e é uma coisa que você nunca está saciado, você vai se envolvendo com uma série de pessoas, e na verdade você está sempre frustrado com aquilo, porque a verdadeira ânsia não é aquela, você está buscando, através de uma fuga, um prazer que, na verdade, é um prazer do vazio que você está sentindo na sua alma. E isso a gente não vai conseguir, né? Através do sexo desregrado, da comida desregrada, de nada, né? Do barulho, da música, né? Muito alta, que muitas das vezes é para a gente não escutar os nossos próprios ais. Às vezes a gente põe a música alta para deixar de escutar os nossos ais, as nossas dores, né? E aí a Joana, ela chama a atenção, né, que a gente vive, né, um momento em que a nossa sociedade ela está aturdida, né? A gente tem, ela usa a expressão, a gente tem o Deus sexo, o sexo colocado como um verdadeiro Deus, né, no nosso dia a dia. A gente vê também, né, que existe, né, a questão da própria mídia, né, desse trabalho, colocando ali através das imagens que tem um apelo cerebral grande para a gente, né? Algumas imagens sensacionalistas que levam a gente, muitas das vezes, a entrar em contato desde muito novos, né, criança, com a questão de erotismo, da pornografia. Isso tudo são fugas, né? Fugas para a gente não lidar com o inevitável, que é essa integração que a gente precisa fazer entre o self, esse ser que somos, né? Espirituais, de origem divina, e com essa personalidade que estamos, com as nossas imperfeições e com com as nossas conquistas também. Como é que a gente faz para conseguir passar por isso tudo? Uma sociedade, né, que no cotidiano, muitas das vezes, por falta desses valores, a gente vê, né, famílias destruídas, a gente vê essa hiperexcitação sexual de crianças, jovens, adultos, uma inquietude generalizada, né? A gente percebe uma insatisfação, você entra. Deixa eu ver, teve uma rede social que eles estavam até tirando o clique, né? Porque as pessoas entravam e ficavam ansiosas demais, estava dando até um transtorno aí, porque viam se tinha muitos cliques de curtir. Se não tivesse curtido, a pessoa entrava num. Que busca é essa, né? Que busca é essa que a gente está. Parece que a gente está cada vez mais precisando viajar, mais emendar uma coisa na outra. A gente precisa estar trabalhando cada vez mais, a gente precisa estar participando de cada vez mais festas, a gente precisa estar cada vez mais em evidência, escutando música muito alta, tudo muito barulhento. Para que isso? Na verdade, né, esse exterior conturbado é a exteriorização do que vem dentro da gente. Essa inquietação interna, né?
que a gente precisa, para poder pacificar, é tão necessário a gente fazer o que a Joana de Ângeles chama, né, do nosso autoencontro. E o autoencontro tem a ver com esse mergulho, é o autodescobrimento, o autoencontro. O primeiro passo, né, do autoencontro que a Joana fala, eu peguei aqui um livro chamado Orientação Terapêutica à Luz da Psicologia Espírita, que é o Divaldo Franco e Joana de Ângeles, é uma organização do Geraldo Sobrinho e Paulo Pedrosa. Ele pega várias temáticas assim bacanas da parte da análise psicológica que o espiritismo faz, né? E no autoencontro, né, qual é o primeiro passo? Por que eu estou trazendo isso? Porque é aquilo que vai fazer com que a gente consiga harmonizar as partes que estão em litígio, em briga, em conflito, em oposição dentro de nós. É o autoencontro. E aí diz assim, ó, uma ferramenta para a gente fazer isso. A observação dos pensamentos habituais que refletem as fixações do inconsciente, o bom direcionamento deles para mensagens de otimismo e de esperança, de edificação e de progresso, constitui um primeiro passo na experiência nova da evolução, facultando um comportamento consentâneo com as aspirações mantidas, que enseja uma boa estruturação da personalidade. Ou seja, não tem como mudar se a gente não se olhar. Como eu falei para vocês, a gente precisa e a gente conta com um grande mediador de conflitos, né? Esse mediador de conflitos, ele consegue fazer que a gente integre ainda a nossa natureza humana com a nossa natureza divina. E ele passou por isso, né? Que é o nosso querido Jesus, né? Ele consegue fazer essa integração. Tanto consegue que todos aqueles que ele teve contato quando esteve aqui na Terra eram pessoas que tinham as suas dificuldades como nós, tinham os seus conflitos. Pedro não tinha lá os conflitos dele? Maria Madalena não tinha? Judas não tinha? Tinha. Só que ele acolheu a todos na maneira que estavam, porque ele sabia o que viríamos a ser. Então, ele não fica ali preso. Mas a primeira coisa que ele fazia em todos os encontros, né? Ele lançava a pergunta para aquele doente da alma que ali estava à frente dele, quando ele pergunta, né? O que queres, o quê? Que eu faça. E aí, isso exige um mergulho nosso para dentro de nós, um autoencontro, um autodescobrimento, como Joana fala, para que a gente consiga, de fato, utilizar os recursos, né, que esse mediador de conflitos maravilhoso traz, né, mostrando o caminho do amor, do perdão, do auto-perdão, para que a gente consiga transformar esse ser passageiro de personalidade que estamos nesse ser imortal, cheio de possibilidades, né, evoluindo. Então, o nosso grande mediador de conflitos, né, desse conflito que a gente vê de maneira evidente do lado de fora, ele sempre faz um convite para a gente olhar para dentro. Não é à toa que, se a gente for ver as parábolas de Jesus, não são todas que tocam a gente. Tocar mesmo. Dependendo do momento que a gente está, às vezes aquela parábola ali fala comigo, me leva para dentro. É um atendimento personalizado. Ele sabe. Então, a gente precisa, né, buscar conciliar as nossas partes que estão, né, destoando, muitas das vezes, do que Jesus, né, nos trouxe como o caminho do equilíbrio, o caminho da integração. A gente precisa se autoconhecer, a gente precisa se auto-perdoar, a gente precisa perdoar. E a gente precisa seguir. Porque vamos lembrar, né? Jesus não desistiu. Não desistiu de Madalena, não desistiu de Judas, não desistiu de Pedro e com certeza não vai desistir da gente.
E a gente está no momento mais evidente, né? Esse momento que a gente vive, desse período de transição em que, para a gente integrar, né, o nosso lado humano com o nosso lado divino, está tudo muito à flor da pele. Então, vamos nos acolher, né? Como crianças que somos ainda espirituais. E vamos contar, né? Se a gente não teve, às vezes, uma família, ou, né, muitas dificuldades lá na nossa infância que tenha nos ajudado lá no início, dificuldade de ajudar a gente a se estruturar para melhor, mas que a gente possa saber, que a gente conta, né? Com um irmão mais velho que está a todo instante acolhendo as nossas dificuldades, o nosso passado e nos mostrando, né, o caminho a seguir rumo ao futuro, né, rumo ao mundo de regeneração. Então, que a gente consiga resolver os nossos conflitos, nos integrando, com muito amor e paz. Obrigada, gente. Agradecemos a nossa irmã Érica, que nos trouxe essas reflexões tão importantes, que nos levaram a pensar em muitas coisas, né, que nós guardamos lá no nosso íntimo em segredos. Então, que nós não conversamos com ninguém, não contamos para ninguém, mas que estão lá, nos cutucando. E quando ela fala do auto-perdão, né, é tão importante isso, e o perdoar, para que a gente possa continuar. E esse esforço que a gente tem que fazer para vencer essas dificuldades do nosso dia a dia, né? Então, que nós possamos sempre elevar o nosso pensamento ao alto, chamar por esse amigo Jesus, para ele nos dar a força necessária para que a gente possa vencer essa grande batalha, que é a batalha interna, é a batalha contra nós mesmos, porque, na verdade, nós somos nossos maiores inimigos. Então, nós temos que vencer, trabalhar ao lado de Jesus para angariar essa força, para travar essa grande batalha que todos nós temos, né? Quem não tem lá alguma coisa guardada dentro do seu coração se machucando, mas é preciso vencer essa batalha para que a gente possa seguir à frente. Então, minha querida irmã, minha companheira Érica, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e vir conversar conosco sobre esse tema tão delicado e tão importante para o espírito imortal. Tá bom? Ó, beijão para você. Então, para a gente encerrar aqui o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Rosane. Rosane, por favor, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Sim, sim, posso. Então, meus irmãos, já conectados que estamos com Deus, conectados com Jesus, nós queremos vibrar em harmonia, todos nós, mais uma vez, em agradecimento, e falar um pouco com o Cristo, para que Ele possa, através da harmonia que Ele nos trouxe no dia da ressurreição, nós possamos, todos nós que aqui estamos, através da oportunidade que tivemos na noite de hoje, que nós possamos fazer reflexões e travarmos, como nosso irmão Paulo, o bom combate conosco. Ainda há tempo de nós travarmos esse combate. E sempre haverá tempo, porque Jesus veio nos trazer reflexões. E reflexões trazem para a gente um movimento, a necessidade de um movimento. Que nós possamos, sim, todos nós, ser cada um, em nosso dia a dia, mediadores de conflitos, conflitos internos, mas que nós também possamos, diante dos conflitos externos, se nós não soubermos o que fazer, o silêncio, diante de um irmão tão atordoado, será o caminho maior aprendido por esse irmão, por esse modelo, por esse guia trazido na noite de hoje. Que nós possamos ver cada um de nós, como crianças espirituais,
crianças espirituais que precisam da ajuda de cada um que encontra, cada um que vive, cada um que estuda, enfim, Senhor, cada um que passa pelo nosso caminho. Senhor Jesus, Francisco de Assis, esse irmão querido que nos deu a oportunidade da noite de hoje, mais uma vez, queremos agradecer. Queremos agradecer, Francisco, mais uma vez, a oportunidade que tu tem nos dado, toda semana. Nesse mês de abril, agradecer mais ainda, porque a oportunidade se amplia. Então, pedimos a Jesus Gonçalves, a toda a equipe de trabalhadores do plano espiritual que se interessam pela evolução e pela harmonia do nosso planeta, estejam conosco, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, minhas irmãs. Lembrando a todos que semana que vem, na próxima segunda-feira, teremos a nossa querida irmã Maria Martorelli, que vai falar sobre doenças, enfermidades simulacros, porque elas são muito presentes em nossas vidas, né? Ó, um beijo no coração de vocês. Que Deus, Beijo. que Deus Obrigada, Érica, muito bom. e Obrigada, Érica. Adorei, amei. Obrigada, Érica. amamos. Obrigada a você. Boa noite a todos. Beijo. Tchau. Ana Cristina, Márcia, Ana Brito, Denise, Érica, Rosane, Carmen Mate, Carmen Dolores, Jorge, Idelinda, Ana Brito, para todos vocês, meus irmãos. Tchau. Jesus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos sair aqui para todos, tá? Tchauzinho, meus irmãos. Tchauzinho.